Existe um ditado muito interessante que diz que um homem que não é inteligente, ele não aprende com os erros dos outros, nem com seus erros, ou seja, ele continua errando. Um homem inteligente aprende com seus erros, e o sábio, ele aprende com o erro dos outros. E fazendo aí uma analogia para os clubes de futebol, o Flamengo bem que pode aprender o que não fazer baseado na história do Corinthians no que diz respeito à construção de um estádio. Como não se endividar, como criar planos que nunca foram validados, que não condizem com a realidade e depois endividar ainda mais o clube, criar um estádio que não reflete necessariamente a necessidade de uma torcida, um estádio que foi criado para uma Copa do Mundo e não reflete a realidade da torcida, do time no dia a dia, e por isso gastos desnecessários. Enfim, tudo que você pode imaginar de errado, considerando a concepção desse estádio, da maneira que foi projetada e da maneira que foi planejada em termos de pagamento, você pode usar tudo que for negativo em relação ao estádio do Corinthians. Não o estádio como está hoje, que é um estádio bonito, que tem sua torcida, mas que transformou numa dívida bilionária para o Corinthians, que restringiu sua capacidade de investimento, que trouxe vários danos do ponto de vista administrativo para o Corinthians. O Flamengo tem que aprender com os erros do Corinthians, que é um clube de muita importância, de muita massa no que concerne a torcida, e o Flamengo tem que se considerar, tem que ser o sábio da história. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço ajuda para que se inscreva no canal. Se você gosta do conteúdo, admira aqui o trabalho e quer apoiar o canal, se inscreva. Deixe o like, que é tão importante ou até mais, porque é através do like que o YouTube entende esse vídeo como relevante e direciona para mais pessoas. O vídeo conquista um alcance muito maior. Então deixe o seu joinha. Claro, se você gostou ou não gostou, concordou ou não com algo, não tem problema. Comente e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, o Flamengo tem que olhar para o que o Corinthians fez, ou ainda continua fazendo, e fazer totalmente diferente em relação ao planejamento do estádio e também em relação dos planos para bancar o estádio, porque alguém tem que comprar o estádio, bancar a construção do estádio, não é verdade? E que isso não seja através de favores favores de governos, né, federais, estaduais, municipais, quaisquer que seja com mérito do Flamengo e da sua torcida. E nesse sentido, o Flamengo precisa tomar cuidado quando faz planos para receitas que, embora sejam bem prováveis e viáveis, você ainda não tem como afirmar quais são os valores, como vai acontecer, se realmente vai acontecer. Você pode ter uma ideia que vai acontecer, mas para você ser mais preciso, precisam se fazer estudos de viabilidade econômica, consultar o mercado, que eu digo ir fazer pesquisa, perguntar às pessoas, vai vender cadeira, vai antecipar a receita, tudo isso precisa ser minuciosamente estudado. Qual é o plano B, se isso aqui falhar, o que eu vou fazer? Porque se você tem tudo planejado, plano A, B e C, na ocasião que alguma coisa falha, você já está preparado. Agora, se você não está preparado, você vai ter que pagar mais pelo seu despreparo, ir ao segmento financeiro, aos bancos, pedir um empréstimo de forma precipitada, e isso significa pagar mais. E esse pagar mais é pagar justamente pelo seu despreparo, falta de planejamento. De novo, tudo isso que eu estou falando, se você for olhar para o rival Corinthians, foi o que aconteceu. E o Corinthians, em 2012, era um clube muito forte, mais ou menos parecido com a situação que o Flamengo está hoje. Não sei se tanto assim, se era tão consolidado, acredito que não, mas era um clube que estava à frente
era campeão mundial, era um clube que contratava jogadores vindo do Milan, como foi Alexandre Pato, mas que depois o sucesso meio que subiu a cabeça e definitivamente não tinham pessoas bem preparadas, se construiu um estádio padrão FIFA, sem necessidade de ser um estádio padrão FIFA, mas queria ter essa questão do glamour de ser o estádio da Copa, e se construiu, se pagou muito mais do que deveria. E logo depois veio a conta, e com essa conta, todo o restante que foi um ciclo de eventos no Corinthians, transformando o Corinthians no clube que ele é hoje. Um clube caloteiro, um clube que não consegue honrar seus compromissos, que fica dando calote, gasta o que não pode, contrata com promessa de que vai pagar e não paga nunca, só se leva um transfer ban da FIFA. É muito ruim falar isso do Corinthians, mas é a verdade. Eu digo que é ruim porque eu não quero de forma alguma faltar com respeito à instituição, que é uma instituição enorme, com uma torcida muito relevante, né? A segunda maior torcida do país. E justamente por isso o Corinthians tem que ser o exemplo do que não fazer. Como um clube do tamanho do Corinthians chegou aonde está. E isso pode acontecer com o Flamengo, se o Flamengo não tiver a postura, a tratativa adequada. Uma coisa que eu vejo com muita vantagem no Flamengo, na instituição, que a torcida ela é muito mais fiscalizadora. Embora seja uma torcida apaixonada, o flamenguista sabe que chegou na posição que o clube está a duras penas. E é muito difícil de ele abrir mão que esse caminho correto, mas que às vezes você tem que tomar um remédio amargo, é muito difícil o torcedor abrir mão disso, porque ele sabe que o remédio amargo dura ali, sabe, algum tempo, mas é um tempo pequeno. Mas o que isso te projeta, o que isso te possibilita é algo muito mais duradouro. Então, a torcida do Flamengo ela age meio como fiscalizadora. Se você reparar, as eleições que aconteceram agora no Flamengo, a situação que ainda é presidida pelo Landim até esse momento, estava um pouquinho desviando da rota, e não é só a questão da gestão esportiva, que foi muito ruim, mas você já viu o discurso um pouquinho desviando, um discurso mais político, enfim. A torcida do Flamengo ela é muito atenta a isso. É o maior ativo do clube e ela cobra muito. Agora, ela precisa justamente a torcida olhar para tudo que aconteceu com o Corinthians e esquecer o oba-oba. Se tiver que atrasar a construção do estádio por um motivo ou por outro, ok, que se atrase, não é isso que vai fazer o Flamengo mais ou menos vencedor. Se tiver que demorar um pouquinho mais, que se demore, porque tem que fazer isso com a garantia de que vai ter o dinheiro para não precisar recorrer ao mercado financeiro, aos bancos, pagando juros altíssimos, ainda que sejam juros baixos. O ideal é sempre você prover com seus próprios recursos. Então o Flamengo deve focar em aumentar suas receitas, aumentar sua margem, ser mais assertivo no futebol e caminhar construindo um estádio enquanto segue sendo um clube competitivo, um clube sólido do ponto de vista econômico. Tudo aquilo que o Corinthians foi também e deixou de ser por decisões erradas na hora de construir seu estádio. Eu me lembro que o Corinthians tinha planos mirabolantes de como pagar esse estádio. Hoje a gente fala do Flamengo da questão da CEPAC, né, que é o potencial construtivo. O Corinthians tinha também a questão dos impostos, né, potencial construtivo. O Corinthians tem a questão dos impostos que ia receber de isenção da Prefeitura de São Paulo, mas depois não era, ou não era bem assim, e você não sabia como monetizar, só colocou numa planilha lá que tinha que monetizar, que esses impostos iam ajudar o Corinthians a pagar a conta, mas esses impostos não foi um dinheiro que a Prefeitura de São Paulo transferiu, um PIX para o Corinthians pagar ali as obras. Não foi. Eram umas concessões de imposto ao longo de 20, 30 anos, que ainda se foi discutido no judiciário, enfim, toda uma história. E aí o Corinthians, por ter planejado de uma forma superficial para fazer um populismo com a sua torcida, reeleger aí uma chapa como eles reelegeram a chapa que foi responsável no tempo, porque no tempo todo mundo ficou feliz, né? E aí depois veio a conta. O torcedor flamenguista não pode aceitar que essa conta venha para o Flamengo. Não depois de tudo que o Flamengo teve que trabalhar para chegar onde está.
E o Flamengo se diferencia dos seus rivais justamente, não apenas, vamos dizer assim, por ser um clube gigantesco do ponto de vista de quantidade de torcedores e representatividade, mas também por ser um clube que corta da própria carne para fazer aquilo que é correto, porque sabe que isso vai resultar em frutos duradouros, em campeonatos, em uma estrutura duradoura para o futuro do clube, que sempre vai estar ali como protagonista, não vai ser protagonista de uma temporada, como alguns clubes no Brasil são. Esse discurso de que tudo no Brasil é cíclico é um discurso justamente de quem não planeja a médio e longo prazo e fica falando isso. Claro, tem os antes também que falam isso para dizer que o Flamengo não vai ser hegemônico, mas aí são os antes. Mas normalmente quem fala isso é porque não planeja a médio e longo prazo. E o Flamengo fez um trabalho muito grande, muito forte para chegar onde chegou. Tomou o remédio amargo, remédio que os outros clubes não querem tomar. E o Flamengo precisa olhar para o exemplo negativo, em especial do Corinthians, olhar o que não deve fazer e não fazer. Diga aqui o que você achou, se você concorda, não concorda. Deixe seus comentários. Não esqueça de se inscrever e, claro, aquele joinha, o like, que é muito importante, como eu sempre reforço. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.